Depois de 2 dias de caos no atendimento das UPAs aqui da capital, hoje as unidades registraram um volume menor de pacientes, né? Graças a Deus. Mas isso, gente, não muda a sobrecarga nas unidades de saúde da cidade, que está em situação de emergência por causa das doenças respiratórias. O repórter Vinícius Rangel está lá na UPA Leste. Ei, Vinícius, boa noite para você, bem-vindo aí. Qual que é a situação neste momento por aí? Gisele, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o MG Record nesta quarta. Olha só, por aqui uma situação até tranquila. Tem gente? Claro, tem gente. A gente mostra sempre que a demanda nas UPAs ela é grande, mas bem diferente daquele caos que a gente está acostumado a mostrar, sobretudo nessas últimas semanas e na segunda e na terça-feira, né? Então nós temos algumas pessoas aqui, algumas com máscara, algumas crianças aguardando atendimento. O atendimento está demorando um pouquinho, a gente sabe, né? Nessa época a demanda está grande, então tem esse tempo que é necessário aguardar, mas bem diferente daquele cenário de caos total que nós registramos nas últimas semanas. O pessoal que está conversando, me chamou a atenção aqui na UPA Leste também, alguns funcionários da UPA, né? Eles também estão usando máscara, exatamente por conta do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave que nós estamos tendo no estado, no Brasil, mas também aqui em Belo Horizonte. Então, como prevenção nas unidades de saúde, os funcionários estão usando máscaras, mas por aqui tranquilidade. Olha, hoje à tarde nós estivemos na UPA Odilon Beres, temos imagens aí. Você lembra que ontem nós mostramos um verdadeiro caos com a Regiane Moreira? Na segunda-feira lá também a situação teve bem complicada e hoje, acredite, durante a tarde, uma tranquilidade só, nem parecia que era a porta de UPA, que a gente está acostumado com aquela agitação toda, não tinha nem ninguém reclamando, muito, muito tranquilo. Nós também estivemos na UPA Norte e lá, que também ontem registrou um verdadeiro caos, muita gente aguardando nas escadarias, hoje estava com um cenário bem diferente. Tudo calmo, tranquilo, as pessoas recebendo o atendimento, demorando um pouquinho também, mas sem aquela demora de 7, 10, 12 horas, como algumas pessoas estavam reclamando. Isso já é reflexo das medidas que a Prefeitura tem tomado, né, e o Estado também, para poder tentar desafogar os centros de saúde, as UPAs e os pronto-socorros, que de fato receberam uma grande carga ao longo dessas últimas semanas, sobretudo desde o final do mês passado, quando a síndrome respiratória aguda grave começou a pegar e a contaminar muita gente de uma forma assustadora. Olha, Gisele, nós temos uma arte para mostrar como está a infecção aqui em Belo Horizonte, na capital. Nós temos de janeiro até a semana passada, do início do ano até a semana passada, 141 mortes confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde. É um número menor do que foi registrado no ano passado, foram 303. Esse ano nós tivemos também 7.051 internações. Aí o número é um pouquinho maior, 4,4% do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Foram 6.751 internações. Mas quem são essas pessoas que estão sendo internadas? E aí chama a atenção sempre. 1.365 internações foram de bebês, crianças até 1 ano de idade. E 2.540 internações de idosos, ou seja, as crianças pequenas, os idosos, estão de fato precisando de mais internações no sistema de saúde, lembrando que esses números são aqui da capital. Hoje nós conversamos com a subsecretária de Atenção e Vigilância em Saúde aqui de Belo Horizonte. Ela explicou o seguinte, olha, nós estamos tendo muitos casos, o que em parte já é previsto por causa desse tempo. Fica mais frio, as pessoas ficam com mais dificuldade de respirar e acabam se contaminando de uma maneira mais rápida, sobretudo porque ficam em locais fechados, compartilhando ali às vezes alguns objetos, então isso é comum. Antes da pandemia, Gi, nós estamos falando aí do período de antes de 2019 até 2019, o pico de contágio da síndrome respiratória aguda grave era março. Depois da pandemia, 2023-2024, ele passou a ser março. Ele passou a ser maio. E agora nós estamos aí nesse período de transição. Está voltando para o que era antes, mas ainda não chegou lá. Então, o sistema tem se adequado às necessidades que a população precisa a partir dessa contaminação. Vamos ouvir um pouquinho mais do que a subsecretária falou sobre esse período difícil que nós estamos passando, mas que parece que está chegando ao fim. Vamos ver.
2023 e 2024, a gente percebeu o pico de doenças respiratórias no mês de março. Foi o mês que a gente mais atendeu. Tradicionalmente, antes da pandemia, esse pico era normalmente maio, junho, né? E a gente teve 2 picos precoces no ano anterior. Esse ano ele já está se comportando semelhante ao que foi nos anos anteriores, né? Então a gente não teve esse pico tão grande em março. A gente percebeu o aumento importante em abril e é por isso que a gente decretou o estado de emergência no dia 30 de abril, porque foi aumentando assim de forma exponencial. Então, tanto as unidades de pronto atendimento quanto o centro de saúde, esse aumento de procura por atendimento é o que starta as nossas ações, né? Nós já ampliamos 30 leitos, 20 no HUB, 10 no Baleia, e a gente está em via, sendo necessário, de abrir mais 13 leitos aí essa semana, no máximo até semana que vem, também no Ciências Médicas, como apoio ao enfrentamento de sazonalidade. Os números vinham subindo, a gente entende que esse número deu uma estabilizada aí nos últimos dias, mas ainda é preocupante, né? A gente teve 2 dias aí com alteração de temperaturas, com temperaturas mais baixas, então os dados dos próximos dias é fundamental para a gente poder continuar vigilante e pensar se tem mais alguma estratégia de expansão precisa ainda de ser articulada. Vinícius, agora no último fim de semana, 5 centros de saúde funcionaram, né, por 12 horas para desafogar justamente as UPAs da capital. Agora já tem previsão deles reabrirem agora no próximo sábado? Pois é, Gisele, isso vai ser ainda discutido com a equipe da Atenção à Saúde da Prefeitura e deve ser anunciado até esta sexta-feira. No final de semana, 218 pessoas procuraram esses centros que funcionaram por 12 horas para receber atenção por conta da síndrome respiratória aguda grave. Então a gente está no aguardo, a Prefeitura disse que vai abrir se houver a necessidade e que pode mudar, às vezes, algum ponto para atender melhor a população. Nesse momento aqui na UPA Leste, a situação bem tranquila, bem controlada. E eu perguntei, Gi, para a subsecretária, ontem você comentou aqui no MGR sobre o fechamento do Maria Amélia Lins e o impacto disso na rede de saúde como um todo. Ela falou que ainda não pode dizer se de fato o fechamento de lá tem sobrecarregado as UPAs, que o que está pegando aqui é de fato o problema respiratório, mas que é claro que como o sistema funciona todo, né, interligado, acaba tendo um pequeno reflexo, mas que tudo tem sido trabalhado de acordo com a necessidade e que, embora esse pico não tenha se estabilizado 100%, tenha uma pequena estabilização, a expectativa é que nas próximas semanas, o tempo dando uma amenizada, a gente volte a ter casos menos graves, as pessoas precisam se vacinar, a taxa de imunização aqui na capital está muito baixa, isso contribui para os casos graves, sobretudo. Então, nas próximas semanas, ou mais tardar no fim do mês, a gente deve ter uma estabilização e o fim dessa procura gigantesca do atendimento, sobretudo por conta da síndrome respiratória aguda grave. Gi. É o que a gente espera, Vinícius. Obrigada, viu, pelas informações. Gente, é um cenário bem diferente do que a gente viu ontem, graças a Deus, que agora está funcionando melhor, né, dentro da normalidade.